O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que vos disse. Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai. Pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas, para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Podemos sentar. Queridos irmãos e irmãs, nós nos encontramos hoje em Eucaristia para meditarmos um pouquinho sobre essa paz, né? O próprio Senhor mostra, pegando o Evangelho de João que nós ouvimos, o Senhor começa essa pequena parte dizendo: Deixo-vos a paz, como uma dimensão de herança. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. A paz de Deus não é igual à nossa paz. Quando a gente fala de paz, existem vários tipos de forma de viver uma paz, né? Quais seriam essas? Por exemplo, se um país está em conflito com outro, eles fazem acordo de paz. Isso quer dizer tolerância. Se tem uma guerra, um país vai buscar a paz, mata o outro. Olha que interessante o fato. Para ter paz tem que ter morte. Outros falam: eu preciso de paz. Esquece da casa, né? Esquece do convívio, porque precisa de paz. O mundo está sufocado de realidades dessa paz, que é diferente da paz do Senhor. A paz de Cristo é muito mais além do que suportar uns aos outros. A paz de Cristo significa que a sua essência é complemento da minha existência. E a minha existência, logo, vai ser complemento da existência de Deus. Embora Deus não precisa dessa ação complementar que seria eu, mas Ele se faz necessitado da minha presença também. Por isso que na missa, né, daqui a pouquinho vai ter a gente vai falar: a paz do Senhor esteja convosco. E nós vamos responder: o amor de Cristo nos uniu. Então dá para perceber que não é uma paz pessoal, mas é de Deus em nós. Então essa realidade de Deus em nós que temos que oferecer. Não a realidade puramente humana. Porque às vezes eu não estou na paz, eu não estou em paz. E se eu não estou em paz, eu não desejo, eu não almejo paz ao outro. Se eu não estou com um coração tranquilo, um coração inquieto, eu vou oferecer inquietudes. Eu vou oferecer ações difíceis. Agora, se eu tenho Deus em primeiro lugar, logo essa paz se torna uma existência na minha vida, eu vou poder oferecer aquilo que tenho. E aquilo que tenho é Deus, é amor. Olha quanta coisa importante a gente aprende só nesse pequeno texto. Por isso que o Senhor fala da sua ascensão, dizendo: olha, eu estou indo para o Pai. E se vocês entendessem, vocês iam ficar felizes e não tristes. É forte isso. Porque os discípulos estavam entristecidos pelo fato da morte, estavam entristecidos pelo fato das aparições, mas não permanência do Senhor com eles, estavam carentes dessa presença. E o Senhor ainda fala para eles: agora não tem mais jeito, agora eu vou para o Pai. E quase que dizendo: olha, o dono desse mundo, o chefe está chegando, né? Eu não tenho medo dele, mas por obediência não vou ficar, eu vou para o Pai. Porque eu amo o Pai.
Olha que ação bonita, esse fato de dizer, eu amo o Pai, o conduz a uma obediência dentro do mistério. Sendo Deus Filho, é obediente a Deus Pai, pela ação de Deus Espírito Santo. Então há uma comunhão, uma comunidade muito alicerçada pelo amor. O amor, né, mostra essa expressão tão pura de Deus em meio à comunidade. Por isso que ele tranquiliza o coração da comunidade e fala, olha, não precisa ter medo. Não há motivo para temer essa morte, porque eu a venci. Eu sou o Senhor da vida. Depois ele fala sobre essa realidade de existência. Como eu estou em você, eu quero que vocês estejam com os irmãos. Estar com os irmãos e dar aos irmãos aquilo que vocês receberam de mim, a paz. Esse shalom, que é muito mais do que uma simples realidade de bem-estar. A minha existência deve ser a causa da tua alegria. A minha existência tem que ser o complemento da tua alegria. Essa é a ação importantíssima dentro desse mistério. Por isso que, quando a gente entende esta realidade, a gente não tem medo dos desafios que a vida nos propõe. Veja que interessante, se a gente pegar lá o testemunho de São Paulo no Atos dos Apóstolos. São Paulo, quando ele está pregando para a comunidade, né, ele encontra ali uma comunidade judaizante, né, uma comunidade da diáspora. E está ali, né, pregando, falando, entrou numa sinagoga de língua grega, está falando com a comunidade se irrita com a presença de Paulo, se irrita com a presença desse homem que está falando, está lendo o Antigo Testamento, então está lendo as leis, as profecias e os salmos na ótica de Jesus Cristo. Então, para aquele povo, naquela época, estava sendo um escândalo, porque eles não gostavam de acreditar que estavam pegando um homem que foi num tempo, que viveu um momento, e que agora eles estão dizendo que está ressuscitado, e começaram a ler a palavra de Deus sobre a ótica deste homem. Era assim que eles estavam pensando. E aquilo era blasfêmia. Mas Paulo estava dando testemunho dessa presença de Cristo. Para Paulo a vida não foi fácil. Para Paulo evangelizar foi desafio. Tanto desafio que ele foi levado para fora, foi apedrejado. Foi tido como morto, foi arrastado para fora da cidade. Uma pessoa morta, eles não iam pegar com carinho e trazer assim quem está apedrejando ia arrastar na terra. Era sangue e terra, era dor e sofrimento. E fora da cidade o que acontece? Esse grande milagre, Paulo volta às forças e continua a evangelizar. Será que eu, Antônio, sofrendo as realidades, perseguições, os apedrejamentos do cotidiano, será que teria coragem de continuar sendo missionário? Ou será que a gente diz assim, não dá mais certo, acabou tudo, né? Vamos para casa. Paulo não, Paulo mostra que quando a gente está unido ao mistério de Cristo, quando a gente vive as realidades e certeza de Cristo, pode ter dor e sofrimento, mas eu mantenho a minha cabeça erguida e continuo, porque Cristo está comigo. Ele recebeu essa alegria de ser um com Cristo. Essa mesma alegria que eu e que você recebemos também. Por isso essa certeza de um Deus que nos dá força para continuar a nossa missão. Um Deus que fala para a gente, não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Não fica cansado, não fique triste. Eu estou com você, eu sou a tua paz. Eu sou a causa da tua existência. Essa é a parte importante. Isso é fundamental para que a gente possa ter força para viver esse tempo tão difícil que a vida nos propõe. Né? Às vezes a gente fala assim, por que Deus propõe tanta dificuldade? Será que é Deus que propõe? Ou será que é a vida, o humano, que cria essas determinadas situações? Né? Porque quando criamos uma situação e não temos a coragem de assumir as situações que criamos, culpamos a Deus. Ou até mesmo culpamos o demônio, falando isso aqui é coisa do demônio. Né? Olha que interessante. Mas às vezes não é coisa nem de Deus nem do demônio, é sua. Foi você que criou. Né? Você foi o agente, né, o sujeito da ação. Então o Senhor hoje nos dá essa graça de dizer assim, olha, não fica preocupado não. Sofrimento vai ter, perseguições vão ter, mas permanece comigo. Permanece em mim. Eu vou te dar força.
E tudo aquilo que é dificuldade, que é dor e sofrimento, será dissipada. É isso que ele coloca para a comunidade. Por isso que São Paulo acredita e vai. Então não há motivo para se perturbar. Não há motivo para se inquietar. Deus amou primeiro. Essa é a primeira parte. Hoje nós rezamos o 7º dia. Ontem nosso irmão faleceu. Hoje é o 7º dia de irmãos nossos. O que é rezar o 7º dia? Não é rezar a perda e nem rezar a morte. Porque se acreditamos no ressuscitado, a morte foi vencida, não tem mais lugar. São Francisco a chama de irmã. Se olharmos essa realidade de morte, nós vamos dizer feliz morte, porque por ela nos deu a graça de encontrar o resplendor da salvação. Os nossos irmãos são vitoriosos em Cristo. Aos nossos olhos, morreram. Aos nossos olhos, perderam. Aos nossos olhos, findaram. Porque nós contemplamos somente com o olhar. E quando não sentimos a presença, é uma presença na ausência. Quando não sentimos essa presença, a gente se desespera. Mas é uma presença na ausência. Estão presentes. Não como uma alma, né, vagante, não é isso. Eles estão na glória de Deus. Estão vivos, apenas num outro lugar, na eternidade, com o Senhor. Como a própria palavra diz, se a gente entendesse tudo isso, não ficaríamos tristes. Teríamos saudades. Essa é a palavra correta. Estou com saudades do eterno. Né? Não estou com saudades de uma ação. E também não seríamos mesquinhos de rezar somente para querer coisas nossas, valores nossos. É importante, lógico, ninguém quer perder ninguém da família, não é verdade? Ninguém quer se distanciar das pessoas que amam. Mas todos nós temos um começo, um meio e um fim. Se o grão de trigo não cai na terra e não morre, não produz fruto. Todos nós temos uma trajetória e uma história. Às vezes me perguntaram, quando era uma pessoa jovem, por que Deus não me levou? Levou ele. Porque estava preparado. Era o tempo. Todo mundo tem o seu tempo. Pode ser uma criança, pode ser um feto, né? A criança visível, o feto já é a criança, está ali. Pode ser um bebê, pode ser um jovem, pode ser um adulto, pode ser um ancião. Deus sabe o tempo de cada um. Uma folha não cai de uma árvore sem que Deus a permita. A gente não vai aos céus se não for o nosso tempo. Nossos irmãos alcançaram a graça do tempo. Cumpriram a sua missão como vencedores. São vencedores no Senhor. A força, a dor, né, foi vencida por essa força, por essa certeza de vida. Eles também sonharam com a vida. Deus não tirou a vida. Deus glorificou a sua vida nele, que é Deus, que é Pai e que é eterno. Por isso que a vida não é tirada, mas transformada. Nós deixamos no seio da terra um corpo corruptível, que cumpriu a sua missão enquanto corpo, mas assumimos um corpo glorioso e chegamos aos céus, aonde não traz a marca do sofrimento e nem da dor, mas somente as marcas da vitória. Que os nossos irmãos descansem em paz no paraíso, porque percorreram a corrida, guardaram a fé, e hoje para eles é reservada a coroa da vitória. E a nós que aqui ficamos, que possamos ter coragem e força e mantermos as nossas lâmpadas acesas, para que neste dia, nessa Páscoa, possamos verdadeiramente dizer ao Senhor: Tu nos amastes, aqui estou, para fazer a Tua vontade. E ouvir de Deus a frase: como fostes um servo bom e fiel, vem para a alegria do teu Senhor, como os nossos irmãos estão hoje participando, da alegria de nosso Senhor, com os anjos e com os santos. E um dia nós vamos nos encontrar todos no Cristo, não para fazermos memória de um tempo passado, mas para festejarmos a alegria do eterno, certeza de um Deus que nos dá a plenitude da vida. Que os nossos irmãos descansem em paz. Amém.